Boa noite, igreja. Eu saúdo a amada igreja, a paz do Senhor. Eu me chamo Lana, faço parte aqui da igreja Videira Parque do Carmo. Irmãos, enquanto eu vou orando, vocês abrem aí 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, verso 17. Pai, é no nome santo de Jesus, meu Pai, quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, falando da Tua palavra, meu Deus. Senhor, me capacita, Senhor, porque de mim mesmo, Senhor, não tenho nada para oferecer, Senhor, à Tua igreja, mas que a minha dependência venha do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Primeira Tessalonicenses 5, versos 17. Ai, Jesus, espera aí que eu me... acredito. Fala, orai sem cessar. O que Paulo estava dizendo sobre orar sem cessar? Ele relata, alertando para que temos uma vida constantemente em oração. E também, o tema da minha pregação é a oração é o combustível do cristão. Então, o que o Senhor ensina a manter uma atitude de oração contínua, fortalecendo os nossos relacionamentos, continuando, permitindo que guie a cada passo. Coloquei aqui, quando nós oramos, não temos cristianismo sem oração. Não tem crente cheio do Espírito Santo sem oração. Não tem abundância de convenção sem oração. Não tem poder na igreja sem oração. Como a oração ela é vista de uma forma comunicada com Deus e um chamado para manter essa comunicação aberta, constante com Deus. Possamos ser orientados e Ele tem a nossa vida. Eu vou relatar algo que aconteceu comigo há 3 anos atrás. O meu pai, ele tinha 66 anos, afastado do Evangelho. E sempre orei para o meu pai. Não que eu não orasse pela minha mãe, porque... a minha mãe, ela era cristã, hoje que tem 5 anos que ela saiu do caminho do Senhor. Mas todo o tempo eu orei para o meu pai. E Deus, Ele criou uma situação para que meu pai viesse aqui para São Paulo, porque ele morava na Bahia. Então, o tempo que meu pai passou aqui, ele passou 3 meses no hospital. E o Senhor, eu sempre orando, Deus, salva meu pai. Sempre falando para o Senhor, salva o meu pai. E Deus e esse tempo de 3 meses, eu ia lá, ficava com ele, sempre reservando eu e meu irmão. Então, quando foi um dia, Deus falou assim para mim, ele precisa perdoar. E meu pai ele tinha muita raiva da minha mãe. Então, um dia eu fui visitar ele na UTI, e eu comecei a louvar, a gente orou, a gente falou muitas coisas sobre Jesus. E eu saí ali tão assim, eu disse, Deus, toca no coração do meu pai. E quando eu dei as costas, meu pai falou assim para mim, Lana Rose, fala à sua mãe que eu a perdoo. Como o poder da oração. A oração, ela é muito poderosa. Independente quanto tempo faz que a gente ore, a gente não pode desistir, como fala aqui, como fala nesse versículo, orar sem cessar. Nós temos que persistir, nós temos que sempre estar ali suplicando ao Senhor, atento, perseverando, porque Deus, Ele sempre vai nos ouvir, porque a palavra dele fala o quê? Que os ouvidos do Senhor estão sempre inclinados para ouvir a nossa oração, porque Deus não deixa a gente na mão. Agora, tudo é no tempo dEle. Aqui, pessoas que oravam, que orou e Deus respondeu. Ana queria um filho. E Deus respondeu, mas no tempo dele. E o nome do Senhor foi glorificado sobre a casa de Ana. Daniel, quando foi para a cova dos leões, Deus foi sobre Daniel. Porque Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E Deus livrou Daniel da cova dos leões. Até Jesus,
quando foi para ser crucificado, ele se entregou aos pecadores e ele orou, mesmo sendo Deus, porque Jesus veio à terra 100% homem, 100% Deus, e a oração do Pai. E Jesus foi o nosso maior modelo para que nos ensinasse que nós temos que ser insistentemente em oração. Não importa qual seja aquilo que você quer pedir ao Senhor, no tempo certo, o Senhor ele vai cumprir, porque Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus que cumpre em tudo aquilo que precisamos e que o nosso coração sempre esteja voltado. Paulo ele faz uma exortação, fala sobre a volta do Senhor. Então, que a gente permaneça sempre na necessidade da vigilância, sobriedade, da congregação do cristão, que a gente permaneça, porque a vida do Senhor Jesus está para vir, então a gente não sabe, então a gente tem que ficar em vigilância, nós temos que constantemente estar em oração, e Paulo também quis dizer, temos que ser persistentes o tempo todo em oração, fortalecendo diante da adversidade, não importa o que a gente estamos passando, não importa, é importante que nós estejamos sempre de joelhos, orando, buscando a face do Senhor, porque como eu falei aqui na instante, não existe cristianismo sem oração, porque a oração é o combustível do cristão. Então, temos que ser cheios do Espírito Santo. Se a gente não orar, não ler a palavra, não jejuar, a gente não vai ser cheio do Espírito Santo, porque todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo, todo mundo quer um avivamento dentro da igreja. Mas como é que a gente vai ter um avivamento na igreja se nós não oramos, não buscamos a face do Senhor sobre a nossa vida? Então, irmão, é essa palavra que eu deixo aqui para vocês, que constantemente a gente esteja em oração, porque sem oração não vamos ter a presença do Senhor, porque muitas vezes é igual o carro ele sem combustível, ele não vai funcionar, assim somos nós, sem orações, para que a gente venha falar com o Pai, para que a gente venha ter aquela ligação com o Senhor, precisamos orar. Tá bom? Que a gente venha ter uma vida de oração. Irmão, eu peço que coloque-se de pé e coloque a mão no seu coração, para que a gente oramos juntos. Amém.